Olá, psicóloga organizacional, psicólogo organizacional. Aqui eu estou para mais uma vez te convidar para a gente se aproximar, para a gente estudar. Então, se psicologia organizacional e do trabalho te interessa, já faz esse movimento, né? Se inscreve, esse canal está começando, é uma sementinha e a gente está aproximando pessoas profissionais de psicologia que queiram expandir suas possibilidades nesse mercado, que como toda expansão de ação, ela começa com a gente mesmo, dentro de nós, e esse é o propósito desse canal, a gente se fortalecer, crescer, estudar junto temas que possam ser úteis à nossa atuação e que possam melhorar a nossa contribuição nesse mundo das organizações, no mundo do trabalho. Hoje é dia 1º de maio, uma data consagrada em diversos países como um dia dedicado ao trabalho, ao trabalhador ou à trabalhadora, né? E ela tem uma história, essa história nem sempre é uma história confortável de se ver, ou das pessoas terem contato com essa história. Hoje essa data ela ganhou uma conotação festiva e é muito justo porque é uma data de conquista dessa relação, porque a gente trabalha com as relações de trabalho, né? E a vitória das relações de trabalho, o avanço das relações de trabalho é, na minha opinião, o avanço e a vitória da paz na sociedade, do crescimento, da saúde, da prosperidade, que é o que todos estão buscando. Então, eu venho nesse vídeo fazer um momento da gente relembrar junto, né, alguns pontos dessa história, da história do trabalho. Tem algumas coisas que me chamam mais a atenção nessa história do trabalho. Eu, antes de fazer psicologia organizacional, de fazer psicologia, aliás, eu iniciei o curso de história. E quando a gente recebe, na clínica também, né, a gente recebe uma nova pessoa, nós vamos fazer uma anamnese bem feita, entender a história dessa pessoa. E esse entender a história é sempre renovado, porque cada vez que você olha para essa história, você pode identificar novas informações úteis no progresso, no andamento, ou seja, dessa pessoa, ou seja, dessa relação. No caso aqui nós estamos falando do trabalho, que o trabalho, na verdade, nós estamos falando, né, psicólogo e psicóloga, nós falamos das relações de trabalho. E são relações que têm origem lá na origem da humanidade. Desde que o ser humano precisou se alimentar, ele precisou fazer um movimento nesse sentido. E é interessante que em alguns idiomas, os idiomas de origem saxônica, por exemplo, a palavra trabalho, ela tem o mesmo significado que para nós aqui é fazer, realizar. Então isso traz uma alegria, né? Uma atitude empreendedora, né? Interessante, eu já vi uma vez um estudo que fala assim dos países de língua latina em relação aos países de idioma de origem saxônica. É como que essa questão do trabalho parece ter diferença no resultado, na prosperidade. Nos países de língua latina como o nosso, a palavra trabalho, ela tem origem, e eu acho importante a gente ver a origem da palavra, a origem das palavras, diz muito do que nós temos gravado no nosso inconsciente a respeito dessa questão e que passa de geração para geração. A origem da palavra trabalho no latim é tripalium, que foi um instrumento de tortura. E depois ela passou de designar o instrumento, ela passou a designar a própria tortura. Então, o castigo. E os países de idioma latino parece que tem um pouco disso na sua cultura, no seu inconsciente coletivo.
de uma atribuição de dor, de sofrimento ao trabalho, e não uma atribuição de alegria. É claro que esse significado, ele vem se refinando com o tempo e se ressignificando. Hoje não tem mais sentido pensar dessa maneira, mas os registros ancestrais, eles não somem, eles permanecem. Então, é algo a ser observado, né? Quando a gente fala de trabalho, pensar na origem dessa palavra e pensar na própria origem das relações de trabalho, que são as relações de poder. As relações de trabalho também são as relações de poder, e que são a essência das relações também. Se a gente for ver as relações afetivas, as relações fraternas, né? Você vê duas crianças, como é que elas se comunicam e como é que elas negociam, e em que sintonia que às vezes se dá, e em que fase essa criança está, né? Se tem aquela fase do eu quero, é meu, me dá, e eu sou mais forte, eu tiro e te derrubo, não é assim que tem uma fase das relações? É interessante se a gente olhar que na sociedade, na história do trabalho, isso se reproduz no coletivo, na sociedade. E assim como uma criança, ela vem refinando, elaborando as suas habilidades para negociar e para se relacionar, também a humanidade vem se refinando nesse processo, né? Existem diversas teorias que depois a gente pode, aos poucos, ir trazendo uma, outra, olhando, discutindo, né? Aqui na Vitória Humana, a gente utiliza muito essa visão da psicologia integral do Ken Wilber, que dá essa visão assim de um espectro de desenvolvimento das relações, especialmente das relações de trabalho, das relações de colaboração, e como que com o tempo isso se torna mais evoluído, que é o que nós estamos querendo ver acontecer na sociedade hoje, né? Essa evolução que passou, que tem esse marco para nós que nascemos. A gente nasce, né? Eu nasci em 62, é um cenário para quem nasceu em 80, que está agora no mercado de trabalho, ou mesmo 90, é outro cenário, mas esses cenários têm uma história também, né? E para nós aqui hoje, esse modelo que nós vivemos aqui no mundo ocidental, que é que tem seu começo na Revolução Industrial. E se a gente pega a Revolução Industrial como marco, né, para ver como é que eram as relações de trabalho de lá para cá, e como que é a percepção de si, de cada uma das partes, de quem emprega e de quem é empregado. Como é que eu, empregador, me percebo e como é que eu, empregado, me percebo. Essa percepção dá a dimensão dessas possibilidades. E a psicologia organizacional tem a condição de expandir essa percepção, tanto de quem emprega quanto de quem é empregado. E mesmo as pessoas que hoje, né, nesse modelo de multitrabalho, e as pessoas que empreendem, ela empreende até um certo ponto e aí depois ela vai precisar de ter alguém ali para dar continuidade ao seu empreendimento, e ela se torna empregadora. E é um desafio, aí começam, ela se depara com os desafios das relações de trabalho também, que às vezes ela fugiu porque era ruim ser empregado, aí depois ela descobre que é ruim ser empregador também. Então, assim, olha quanta coisa que a psicologia organizacional pode oferecer no sentido de expandir as possibilidades da consciência de quem emprega e de quem é empregado. E dessa expansão, quanta coisa boa pode acontecer na qualidade das relações, na qualidade no dia a dia dos ambientes de trabalho. Então,
nessa quinta-feira, hoje, venho mais uma vez te convidar. Bora! E se inscreve, vamos, traz ideias, vamos estudar juntos, vamos contribuir mais. A gente tem muito mais para contribuir.